Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu ao vivo com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 digital e 96 analógico. E nesta noite nós vamos tratar de um tema muito interessante. Aliás, o tema do nosso programa é crimes cometidos por psicopatas, mentes destrutivas. Dentro da sociedade hoje, caminhamos e estamos assistindo na televisão crimes que chocam a nossa sociedade e a nossa família. E nesta noite nós vamos tratar a respeito desse tema. Como sabemos ou identificamos um psicopata? Qual o perfil desse psicopata dentro da sociedade? Ele faz parte do nosso dia a dia e nós vamos falar a respeito desse tema. Nas últimas décadas, tivemos crimes bárbaros que, como disse, chocaram a sociedade, como o caso do maníaco do parque. Ele levava suas vítimas dentro de do parque e ali cometia seus crimes de forma absurda e bárbara, de forma até inteligente, que também falaremos a respeito disso. Tivemos o caso da Susana Richthofen, um absurdo. Ela tramou a morte de seus pais juntamente com seu namorado, depois foi comemorar num motel. Então, é um traço psicopático e nós vamos falar sobre isso. Também recentemente tivemos o caso do Champinha, daquela jovem Liane Frindebach com seu namorado Felipe Café, que morreu através desta ação criminosa deste rapaz. E vamos, por último, falar também do caso da cidade de Garanhuns, no Nordeste. Aquele caso absurdo dos canibais. Que conduta absurda. A nossa sociedade precisa entender um pouco a respeito disso. E essa é a finalidade do meu programa Cristiano para você. E para tratar deste tema, como eu disse, tão importante, está aqui comigo hoje no meu programa Cristiano para você, um expert no assunto. Está aqui comigo o doutor Alexandre Ribeiro. Ele é psicólogo e mestre pela Universidade de São Paulo, pela USP. É diretor do consultório de psicologia e resignificação humana. É apresentador também do programa Psicologia em 3 Minutos. Participa de vários programas de rede nacional de televisão. Sua competência e notoriedade é conhecida por todos. Então, para tratar deste tema e bater um papo comigo no meu programa Cristiano para você, está aqui comigo o doutor Alexandre Ribeiro. Doutor, boa noite. É um prazer. Obrigado pela sua presença no meu programa. É um prazer estar aqui com você. Como você disse muito bem, Cristiano, nessa abertura do nosso programa, a importância de esclarecer a comunidade destes transtornos, não é? Na medida em que a gente vai entendendo, vai compreendendo o funcionamento desses adoecimentos psíquicos que causam tanto sofrimento para as famílias, para as pessoas, é possível a gente começar a pensar num trabalho de prevenção, né? Então, eu acho que o impacto desses crimes hediondos que surgiram, eles quando são trabalhados pela mídia, não fica só no noticiário, mas a gente procura mastigar essas informações, aprender com esses acontecimentos, nós fortalecemos as pessoas na prevenção. Perfeito. Doutor, como eu disse na minha chamada, são crimes realmente hediondos e o senhor acabou de reafirmar isso, choca a sociedade. Agora, o que eu pergunto ao senhor, todos nós, seres humanos, nós temos a mente destrutiva e construtiva. O psicopata, ele só tem destrutiva. Agora, eu pergunto, é irreversível isso neste ser humano? Na verdade, hoje se avançou muito. A década de 90 foi uma década muito importante, quando os Estados Unidos declarou a década do cérebro. Então, muitos estudos, o avanço da neuropsicologia, possibilitaram nós compreendermos melhor este fenômeno. Então, hoje, se acredita que quando você pensa num psicopata, você soma um conjunto de variáveis, principalmente o ambiente que ele se desenvolveu e certas disfunções que nós podemos pensar em termos de cérebro mesmo, da hardware, da máquina, do funcionamento. Então, principalmente na área frontal, né, o nosso cérebro, essa região frontal,
nós temos aqui comprometimentos. E esses comprometimentos, alguns são irreversíveis, né? Porque o que choca, doutor Cristiano, que você está mostrando, é que parece que foge daquilo que é esperado no comportamento humano. Quer dizer, como uma pessoa pode fazer uma atrocidade tão grande, como um serial killer, etc., fazer uma atrocidade tão grande e ele não fica ansioso, né? Ele não, é como se ele não consegue se colocar no lugar do outro, né? Perfeito. E isso nós sabemos que está ligado a essa área pré-frontal do cérebro, onde te dá a possibilidade da empatia, de você se colocar no lugar daquela pessoa. Doutor, o diagnóstico de um psicopata, de acordo com as leituras, e o senhor que é o expert nisso, ele pode ser concluído com 18 anos de idade. Isso significa que ainda o indivíduo ele está numa formação de caráter e de valores. Isso pode ser mudado, pode ser contido, pode ser através de uma análise ou através de tratamentos medicamentosos, isso pode ser mudado? Então, a gente nota, como você bem colocou, que é um avanço. Na infância aparece com o nome do transtorno, o início opositivo. É aquela criança que ela faz uma oposição sistemática às regras, à autoridade paterna, né? E muitas vezes a família, lá seria muito mais fácil uma intervenção, uma ajuda psicológica, às vezes uma ajuda até psiquiátrica em alguns casos, mas se passa por cima. E a gente observa na experiência clínica que muitas vezes aquilo evolui para o chamado transtorno de conduta. Perfeito. Não é? A criança começa a se envolver com mentiras, a criança começa a fazer comportamentos agressivos a animais, a plantas. Matando gato, cachorro, pondo veneno, etc. E aquilo vai se passando, não é? Aquilo vai criando um volume maior, até que quando chega aos 18 anos, a gente já pode então falar no transtorno antissocial ou psicopatia, como era o termo antigo, né? O que eu diria para você, assim, que existem muitos graus dessa psicopatia. Por isso que é muito difícil a gente dizer há tratamento ou não há. Existem muitos graus. Nós estamos falando aqui de casos severos, onde há morte. Tem o psicopata que não mata, tem o psicopata que não chega a roubar nesse sentido, mas ele provoca mortes, entre aspas, na alma das pessoas, decepciona pessoas. Ele é frio e calculista. Isso, no dia a dia. Tal. Então, o que seria importante? Identificar, se a gente conseguisse identificar isso na infância, e iniciar um trabalho de estimulação. O trabalho da psicologia cognitiva é muito um trabalho de ajudar essas crianças que têm o transtorno positivo ou têm o transtorno de conduta a se colocar no lugar do outro. É como se você precisasse quase esculpir uma rede neural, não é? Uma modificação no funcionamento do cérebro para ele se colocar no lugar do outro. Então, são exercícios, trabalhos. Pense nas consequências. O que aquela pessoa está pensando. E hoje uma sociedade que eu até bati um papo com o senhor nos bastidores do nosso programa, e nós falávamos a respeito dos valores hoje. Que a sociedade, a família perdeu os valores éticos, que é fundamental. Diante de uma situação dessa é muito mais difícil, né, doutor? Sem os valores éticos, morais, dessa conduta, desse padrão, de se aplicar a uma criança nesse sentido. Não fica mais difícil. Porque infelizmente... Porque ele tem um exemplo à volta dele muito forte, não é? Eu diria que quando um filho ele está sentado na mesa e ele vê o pai, né, falando em relação à sua vida profissional, que ele vai ser esperto, que ele vai passar a perna, que não sei o quê. Muito bom. É como se você pegasse, na verdade, ácido, não é, e jogasse numa planta. Aquilo... Eu me lembro, doutor Cristiano, eu trabalhava numa escola em São Paulo,
muitos anos atrás, dava assessoria educacional nessa escola. Era um colégio tradicional, grande, etc. E tinha muitos jovens, adolescentes, né, com rebeldia, etc. Tal. E num belo dia, um destes jovens me abordou no corredor. Professor, preciso falar com o senhor. Mas não, pode falar à vontade. E disse, eu estou assim, chocado. E ele estava realmente, o moço estava... ele usava piercing, né? Enfim, era aquele adolescente que parecia que queria chocar o mundo, mas ele estava me dizendo que ele estava chocado. E ele fazia um relato, que numa determinada aula, um aluno estava sofrendo bullying, estava sofrendo uma gozação, e o professor começou a sorrir, dar risada desse fato. E o jovem ficou estarrecido com aquilo. Então, nessa hora, eu fiz uma reflexão importante comigo. Aquele jovem me ajudou muito. Como por trás de toda aquela rebeldia adolescente, contestação própria da idade, mas o jovem espera da autoridade a justiça. O jovem espera da autoridade que resgate valores. Quando o jovem ele vê que essa autoridade, que até às vezes ele contesta, acha que é rígida, resiste, mas quando ele vê essa autoridade enfraquecida, perdendo as suas referências morais, isto provoca uma desorientação no jovem. Então eu acho que este jovem que me abordou no corredor, nós podemos pegá-lo como um símbolo do que tem acontecido muito na nossa sociedade. E é o que eu sempre digo, o exemplo ele arrasta, né, doutor? Sempre. É a melhor coisa, é numa mesa, porque é dentro do próprio seio familiar que ali o ser humano ele fica à vontade. Sim. E o pai e a mãe, o exemplo que ele dá, nesse sentido, é fundamental. O senhor dizia no início, doutor, a respeito do próprio meio que o psicopata ele pode vir. Então a pergunta que eu faço de uma forma clara é a respeito de um sofrimento em demasia de uma determinada criança, que ela sofre, passa fome ou chega a uma agressividade muito forte na sua alma. Isso pode gerar uma doença no seu psique, então? Pode. Nós sabemos, por exemplo, os abusadores sexuais. A literatura psicológica ela mostra que praticamente a unanimidade, 90 e tantos %, das pessoas que praticam abuso sexual na vida adulta, que se envolvem em pedofilia, etc., foram pessoas abusadas sexualmente na infância. E até aqueles que cometem o bullying sofreram também, foi o que o senhor disse. Então, se eu vivo numa situação onde a vida tem muito pouco valor, se eu vivo numa situação onde não há um estímulo para que eu pense no outro, né? Então, por exemplo, eu chego em casa, eu como uma criança, tenho 7, 8 anos, papai, o fulaninho lá na escola me bateu. Sabe o que eu fiz? Eu meti a mão nele. E o pai não consegue repreender essa situação. O pai não consegue dizer, mas meu filho, calma. A primeira atitude que você tem que fazer é encaminhar isso para a professora. Perfeito. Provavelmente ele na hora vai dizer que não. Não, pai, mas não adianta. Você insiste, meu filho. Encaminho para a professora, para a diretora. Se não estão te ouvindo, eu vou junto. Se o pai não faz essa correção de rota, e muitos pais chegam até a dizer, não, se o meu filho vier dizer que não se defendeu, eu vou bater nele. Põe em casa, é isso mesmo. Se nós fazemos essa inversão de valores com o nosso filho, nós estamos querendo corrigir o mal com o próprio mal. Então, eu estabeleço a quebra dessas regras. Então, hoje, é um menino lá na escola, que a título dele fazer justiça com as próprias mãos, ele vai lá e bate. Amanhã, ele vai fazer isso com o irmão. Depois, ele vai fazer comigo. E assim vai sucessivamente. Perfeito. Doutor, no caso específico do psicopata, na minha chamada eu falava a respeito desse caso, que o senhor até estudou e acompanhou também, esse caso do Champinha, que ele permanece recolhido hoje na Fundação Casa,
e não pode sair realmente. Segundo as informações, que na gravidez da mãe faltou oxigenação ali no cérebro dessa criança. Cientificamente isso pode ocorrer e gerar essa anomalia, dessa deficiência? Hoje nós sabemos que é anóxia, que é chamada anóxia. Isso, perfeito. Anóxia, a falta de oxigenação no momento do nascimento, quando a criança passa da hora de nascer, nasce às vezes roxinho, faltou oxigenação, algumas áreas do cérebro podem ser lesadas. Às vezes são microlesionamentos, mas esses microlesionamentos, eles podem ser a causa, a etiologia de muitos adoecimentos. Por exemplo, hiperatividade e déficit de atenção, muitas vezes advém de uma anóxia, não é? E também você poderia pensar, isso, você poderia pensar que nessa região nobre, porque nós fomos desenvolvendo evolutivamente, até chegar no reino hominal, o homem passou por estágios, e quando ele adquire o estágio do reino hominal, ele adquire a função cortical, que é essa função superior do cérebro, e que ela reside basicamente nessa região pré-frontal e frontal. É aí que estão o controle das emoções. Se você pegar o meião aqui do cérebro, se pegasse o meião, nós temos o sistema límbico, que são as emoções, a amígdala cerebral, sistemas de defesa e tal. E você desenvolve essa região frontal. Esta região frontal, ela tem a capacidade de controlar as emoções, ela tem a capacidade de você se colocar no lugar do outro, então você se identifica. Tanto que os nossos telespectadores provavelmente sabem perfeitamente isso. Às vezes você vê um amigo, um colega, ele faz um pequeno corte, não precisa ser nem perto de você, pode ser na televisão, num filme, numa novela, você faz, você sente uma aflição em você, dada a identificação de você se colocar no lugar do outro. Perfeito. Então, isto está nessa região frontal do cérebro. Aqui que estão os valores, a moralidade. Existem estudos, doutor, e a gente sabe desse perfil psicótico, e os estudos de até, se você pegar aí Lombroso, né, falava-se de um perfil, de um estereótipo próprio dessas pessoas que cometem este crime. Isso é aceito, então, porque dentro do que o senhor está colocando, que existe um perfil do cérebro, é real isso, dentro dessa visão. Não vamos estereotipar o ser humano, né? Mas, geralmente, só para concluir, nos estudos que existe realmente esse perfil físico dessas pessoas. Hoje, o que se acredita mais não é tanto em características externas, fisionômicas, né? Sim. Hoje, o que se acredita é que essa configuração cerebral, por exemplo, houve uma anóxia, faltou oxigenação. Então, a falta de oxigenação, ela pode matar um grupo, pode morrer um grupo de neurônios, ou fazer esse grupo de neurônios funcionar precariamente. Então, vamos dizer que pegou essa região pré-frontal, que é uma região lá por todas essas funções. Houve um lesionamento. Então, ele perde uma função de se colocar no lugar do outro, de compreender o outro, valores. Sem nenhum sentimento emocional, né? Isso. Então, ele perde. Isso, inclusive, tem estudos comprovando, por exemplo, com pessoas que sofreram, que eram altamente sensíveis, etc. Tal, de repente, o sujeito sofre uma lesão nessa região cerebral. A partir daí, se torna uma pessoa fria, indiferente. Então, o componente físico hoje é aceito na psicologia, é aceito na psiquiatria, na neurologia, de que essa parte física existe. Agora, se você tiver um ambiente, vamos juntar agora as duas coisas, se você tiver um ambiente muito afetivo, que preze por valores, que estimule aquela criança a se colocar no lugar do outro. Então, mesmo você tendo uma defasagem física, você tem chances de ajudar aquela, como reabilitar, como o cérebro, com mais sacrifício, com mais treino, aprender a se colocar no lugar do outro. Agora, quando você
junta as duas coisas, um lesionamento por uma anóxia, exemplo, ou uma queda de uma criança, ou uma má formação, você junta isto com um ambiente que também não estimula, que fornece exemplos negativos, que não há uma valorização por se criar uma moralidade, uma ética. Você junta essas duas coisas, você tem uma mistura explosiva. Então, o conceito hoje que predomina, o conceito moderno hoje na psicologia, é o que a gente chama de conceito interacionista. É pensar no físico e no ambiente juntos. Muito bom. Doutor, o caso do Champinha. Houve outros coautores desse crime bárbaro que nós tomamos conhecimento. Essas demais pessoas que aderiram essa conduta, eles também eram psicopatas ou eles eram seres humanos cruéis mesmo, homens cruéis, porque aderiram a uma conduta dessa? Quando pegamos especificamente, tecnicamente, o Champinha, né, que é um psicopata realmente com todas as características, mas e os demais que aderiram? Existe essa possibilidade também deles terem aderido à conduta por uma conduta psicopática? Eu acho que nós vivemos numa sociedade que ela tem falhado no desenvolvimento moral. Então, traços psicopáticos em determinados grupos, eles são até cultivados em determinadas turmas, em determinadas gangues, etc. Então, às vezes, você não caracteriza aquela pessoa efetivamente como uma psicopata, mas ela já tem alguns comportamentos cruéis, até às vezes para poder se socializar no grupo, para poder se sentir aceita. Então, ela talvez não protagonizaria a ação, mas ela seria um coadjuvante para ganhar respeitabilidade, para ganhar um status naquele grupo. Uma moral, né? Uma moral. Ela já tem alguns traços psicopatas. Agora, ela está lá mais contida, ela não tem a coragem de protagonizar, mas na verdade ela acompanha, como é neste triste episódio que você conta. E uma coisa muito importante nesse episódio, que a gente vê também, que existe o psicopata que apresenta um retardo mental, que é o caso dele, Sim. E você tem psicopatas, às vezes, altamente inteligentes. Perfeito. Não é? Também tem essa diversidade. Que, por vezes, está dentro da sociedade, pode ser o político, pode ser o executivo inescrupuloso, pode ser o líder espiritual. Isso não estamos aqui colocando, nem fazendo nenhuma crítica, mas é a sociedade, é o ser humano. Nós tivemos, por exemplo, aquele caso, me vem à mente, das Guianas, Jim Jones, não é? Quer dizer, ele era um líder psicopata. Espiritual. Espiritual. E é interessante como eles têm uma capacidade, por exemplo, ele era muito diferente desse outro episódio que você citou agora. Sim, sim. Ele já era altamente inteligente. E esses psicopatas inteligentes, eles têm um poder de convencimento. Persuasão. Persuasão, eles têm um poder de sedução, às vezes muito acima da média. Inclusive, né? É uma coisa realmente que choca. O caso dos Nardoni, né? Eu falava também na minha chamada, em que pese porque existe tecnicamente, nós sabemos que nem sempre a defesa tem o interesse de buscar, eu digo, tecnicamente, porque aí se condenaria definitivamente aquela pessoa acusada por medida de segurança. Mas em relação ao caso dos Nardoni, se poderia notar a presença do pai na delegacia de forma muito fria, né? Ele aparecia nos VTs de forma muito fria, né? É um traço de psicopatia, em que pese não existir um laudo nesse caso específico, mas eu falo pelo que nós vimos, porque o que chocava nesse caso, e o Brasil inteiro, e até o mundo, era exatamente a postura dele, uma postura como se nada tivesse acontecido. Porque quando você tem um fato desse, a primeira coisa é entrar em choque, né? Um pai, é uma madrasta que está ali, é você entrar até numa convulsão, num choque momentâneo. Mas ele se mantém frio e calculista.
É um traço de psicopatia, essa frieza? É difícil pensar na situação específica. A gente precisaria ter um conhecimento mais profundo. Apurado. Agora, o que a gente vê é que existem alguns crimes, estou falando de maneira geral, sim, sim, que você tem um líder. Parece que existe um cabeça, uma liderança, não é? E que o outro, ele é meio teleguiado pela liderança. E esta liderança, ela tem um controle da situação muito grande, e ela acaba meio que... E a gente fica estarrecido de ver absurdos acontecendo, e parece que a pessoa ela vai seguindo os ditames. Por exemplo, no caso das Guianas, você tem um caso, um líder, ele tem um convencimento tão grande, ele assume uma liderança tão grande, que de repente os seus seguidores acabam embarcando naquela alucinação coletiva. A gente até chama isso na psicologia, que existe um tipo de psicose compartilhada. Então eu tenho um envolvimento tão grande com a minha companheira ou com o meu companheiro, e existe um ato lá, até às vezes acidental, um crime, alguma coisa, e eu acabo acompanhando ela e fazendo verdadeiros absurdos. Não é? Perfeito. Isso é possível. Doutor, eu vou pedir um minuto que nós vamos chamar um pequeno break e voltamos já já com esse assunto muito interessante. Ótimo. Eu quero você comigo aí na sua casa e na telinha, não saia da televisão. Nós estamos tratando aqui de um assunto muito interessante, crimes cometidos por psicopatas, mentes destrutivas. Está aqui comigo o doutor Alexandre Ribeiro. Ele é um expert no assunto, é um psicólogo, é mestre em psicologia. Não saia daí, eu quero a sua pergunta no segundo bloco, no 2379-4733. Voltamos já já. Estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você.
obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. Muito obrigado, porque está aqui comigo hoje o doutor Alexandre Ribeiro. E nós vamos continuar com esse bate-papo gostoso. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Estamos falando de crimes cometidos por psicopatas, mentes destrutivas. Doutor, a questão dos canibais, que realmente é uma coisa que chocou a nossa sociedade hoje. Nós falamos, o psicopata, ele tem um perfil que ele não tem emoções, ele não tem sensibilidade, ele não consegue, como o senhor disse, se colocar no lugar do outro, então ele não sente esse sofrimento. Mas lá, esses canibais eram um casal, né, de companheiros. Como é esse perfil, então, dessa sensibilidade entre eles? Lá eu acho que existem algumas características diferentes disso que nós estamos falando. Embora também, com muito cuidado, isso são hipóteses que a gente levanta em função do noticiário, em função de fragmentos que a gente pega de entrevistas. Você precisaria de um aprofundamento maior. O diagnóstico que constava deles era de esquizofrenia. Eles eram atendidos por um CAPS da região, né? Então, por exemplo, quando eu assisti várias vezes as entrevistas que eles deram, sugere neles o que a gente chamaria de esquizofrenia paranoide. A esquizofrenia paranoide, ela se caracteriza por uma sensação profunda, ideias invasoras, de persecutoriedade. Mas uma persecutoriedade diferente de um transtorno de personalidade paranoide, que a pessoa tem a sensação de que estão fazendo um complô, que vão me prejudicar no meu trabalho. Não, aqui na esquizofrenia paranoide, a pessoa, a coisa é muito mais profunda. A pessoa alucina mesmo, ouve vozes, tem ideias delirantes, delírios. Então, quando você pega um relato deles, é interessante, ele está, aquele senhor, imbuído de uma certeza, uma convicção de que ele estava fazendo bem. Então, ele diz na reportagem que eles faziam um cálculo baseado no RG da pessoa que eles levantavam, baseado na data de nascimento, enfim, eles faziam um cálculo. E se desse 666, a somatória lá que eles arrumavam, ou mesmo 66, eles achavam que era o número da besta e que essa pessoa seria alguma coisa ligada ao demônio, coisa parecida. Ela estaria sendo dominada e ela precisaria de um ritual de purificação. Então, eles atraíam aquela vítima para casa, a título de que ela fosse trabalhar lá como babá de uma criança, que eles dizem filho deles, mas até se chegou a supor na época que poderia ser uma filha de uma das vítimas, etc. Trazia a criança. Ele descreve o ritual, que é muito interessante, doutor Cristiano, e diz assim, que a mãe punha essa senhora que viu, essa moça que vinha, primeiro na televisão, para assistir alguns vídeos sobre o valor de cuidar da criança. Então ele diz assim, começava lá um trabalho de purificação da pessoa. Então ele passava lá no vídeo que você tem que ter calma com a criança, você tem que tratar. A pessoa achava que estava sendo treinada como babá. Quando completava a explicação, aí ele acabava sacrificando a pessoa, acabava matando, no fundo é matando. Ele não quer que chame de morte, ele dizia que era uma missão que ele fazia, porque a voz já havia confirmado a ele que esta pessoa precisava ser sacrificada. E ainda ele dizia para a pessoa, fique tranquila, porque os seus pecados estão sendo nesse instante todos perdoados, e você vai ser... E aí ele tinha todo um ritual para extrair o sangue da pessoa, eles bebiam o sangue, ele nega primeiro, depois ele assume. Então, quer dizer, aqui já entram componentes fora da realidade, é como uma viagem, uma meta-realidade, eu saí da realidade, não é?
E até ele expressa em alguns instantes que ele estava realmente fazendo melhor para aquela pessoa. Não é que ele se compraz. Você pega, às vezes, o psicopata, que ele se compraz, ele conta aquilo, dando risada, brincando, etc., tal, sem demonstrar a ansiedade do sofrimento. No caso dele, não. Ele estava dentro de um ritual religioso. Então, me parece que aí nós teríamos um quadro de esquizofrenia paranoide, que é um outro adoecimento. Por isso que a nossa sociedade precisa de programas como o teu, doutor Cristiano. Nós precisamos entender melhor o que é uma esquizofrenia. Claro que não todo esquizofrênico iria cometer um assassinato, de jeito nenhum. Nós temos hoje muitos esquizofrênicos tratados em casa e tão maravilhosamente bem se recuperando. Mas nós precisaríamos entender, as famílias entender esses adoecimentos para tratar os seus doentes. Não é? Porque aí nós poderíamos evitar esses problemas. Você vê, ele já tinha um diagnóstico na cidade. Aliás, ele fazia tratamento. Fazia tratamento. Quer dizer, nós precisaríamos apurar o que falhou. Então, doutor, o senhor tocou num ponto que eu considero fundamental. A sociedade está evoluindo, o Brasil hoje evolui economicamente. E no passado, quando se falava do ser humano se fazer uma análise, uma terapia, era uma coisa que chocava. Não, eu não sou louco, porque se considerava isso, o senhor sabe muito bem disso. A análise ela é fundamental na vida do ser humano, o senhor não acha? Eu acho que a terapia que possibilite você estabelecer uma melhor comunicação com você se entender, né? Você ter uma maior compreensão de você, é fundamental. E hoje se avançou muito em técnicas terapêuticas, se avançou muito, por exemplo, no caso da medicação, o trabalho da psiquiatria. Então, uma pessoa que apresenta uma patologia, como no caso de uma esquizofrenia, de um transtorno delirante, por exemplo, um outro contingente de mortes. Pessoa que sofre de um transtorno delirante de ciúmes, que acaba matando o seu parceiro, que é um os crimes passionais, na psique. É um transtorno. Uma pessoa que tem uma personalidade, por exemplo... Ciúmes, até completando, ciúmes excessivo é um transtorno grave. Nós lidamos com vários crimes. Fala um pouco sobre isso, doutor. Por exemplo, nos Estados Unidos, que se pesquisa muito, se sabe que a grande maioria, quase a unanimidade, dos crimes passionais são feitos com pessoas que sofrem de transtorno de personalidade dependente. Então são pessoas com uma dependência muito grande para o outro. Elas projetaram todos os recursos delas, as possibilidades dela no outro. Então quando esse outro ameaça me abandonar, a minha vida acabou. Eu entro numa ansiedade brutal. Todos os valores projetou numa outra pessoa. Depressão brutal e muitas vezes no afã dela sair daquela situação, ela acaba matando o cônjuge, matando a namorada, matando o namorado, o companheiro. Que a depressão é a doença do século, e o senhor falou a respeito. E que aí não seria psicopatia, mas seria um transtorno de dependência. Agora a moça está namorando com o rapaz. Ela vê que esse rapaz o tempo inteiro fica mexendo no celular dela. Abre a bolsa dela, investiga. Vai segui-la. Fica checando informações o tempo inteiro. Puxa, eu estou com uma pessoa que está adoecida do meu lado. Eu não posso ler isso como sinal de amor. Doutor, e o que o senhor coloca é muito importante. Nós entramos num tema interessantíssimo que é fundamental, que são esses transtornos. Hoje no Brasil, 3 mil mulheres são agredidas. Violência doméstica. Concluindo o que o senhor está dizendo, é o transtorno emocional. O transtorno emocional de personalidade dependente. E existe o transtorno delirante de ciúmes, que a pessoa aí ela vai num grau ainda mais profundo e ela começa ela começa a ter pensamentos obsessivos, que eu estou sendo traído, que me enganou, que a pessoa está fazendo isso, que a pessoa está fazendo aquilo, que saiu com fulano. Só para ilustrar, doutor, um caso que aconteceu aqui no ABC de repercussão nacional, que foi o caso da Eloá, daquela moça. Ele manteve ela num cativeiro aí por horas e chegou naquela gravidade que ele dizia que se realmente ele não ficasse com ela, para ilustrar e acrescentar exatamente o que o senhor colocou. Então, é esse transtorno. Não era um psicopata, porque ele vivia dentro da normalidade,
quebrou uma regra de uma sociedade, mas dentro desse transtorno que o senhor dizia, de afetividade, é isso? De afetividade. Quer dizer, no fundo, são pessoas que têm uma impulsividade muito grande. Você veja, a adolescência é uma coisa que deve chamar muita atenção dos pais. É um momento muito sensível, porque na adolescência ainda não está consolidada essas estruturas corticais superiores. Elas estão se consolidando, mas elas não estão totalmente consolidadas. A adolescência é um período que nós estamos sob estresse. Eu tenho que aprender a cuidar da minha vida, eu tenho que aprender a ganhar dinheiro, eu tenho que aprender qual é a minha vocação. Eu tenho muitos desafios, você aceita pela colega? Não, estou sendo agora, eu sou tratado como já não mais uma criança, mas como um homem, uma mulher. Então, a adolescência é um período de estresse. Você soma o estresse. Um ambiente, às vezes, que não é tão positivo em termos de guiar essa criança, de dar apoio, etc. A partir daí, ela se envolve numa afetividade muito grande, uma emoção muito grande. Coloca essa emocionalidade muito no outro. E a partir daí, às vezes, sem a devida orientação, devido suporte familiar, às vezes, se a pessoa já tem uma patologia, a patologia pode eclodir, né? E às vezes o duro é que você vê que está indo para um desfecho até trágico e todo mundo, não, mas isso é afeto, isso é amor, eu não vou interferir, eu não vou meter a colher. Não, tem que meter a colher. Sim. O papai e a mamãe tem que meter a colher, não muito pode. Bom isso que o senhor tá você vê que a tua filha, ela está se relacionando com alguém que está transtornado, está adoecido. Então eu preciso falar com os pais desse rapaz, eu preciso ir lá conversar. Olha, está havendo alguns comportamentos com a minha filha que eu não concordo. O rapaz está ultrapassando. Eu não vou passar a mão na cabeça e dizer que simplesmente é ciúmes. Isso não é, isso é mais do que ciúmes. Isso é um controle excessivo. E o que o senhor coloca, com todo respeito, aliás, aos nossos telespectadores, mas eu acho que não existe esse namoro sério com um adolescente de 14 anos. Eu acho isso muito pesado. Que exista carinho e tudo, mas é que lá existe a definição de sentimentos dentro desse padrão. Mas quando se coloca, eu vejo namoros assim, e até o caso próprio da Eloá. Foi ali depositado emoções de um namoro para um adolescente, uma menina que começou com 12 anos. Isso é fora da normalidade. Uma diferença de idade muito grande. Sim. Não é? E o que nós estamos observando aqui no seu programa, Cristiano, é que muitas vezes, para acontecer um crime doloroso que choca a sociedade, que produz tanto sofrimento para as famílias, para a sociedade, a gente vê que houve uma série de equívocos. Exatamente. Não é? Então, às vezes até mesmo das autoridades, hein? Nós Perfeito, concordo. E não por mal, por bem, mas assim, subestimam aquilo. Não, são jovens, isso daí a gente controla, os pais também, e assim vai indo. Entende? Então nós temos que tomar cuidado com a subestimação. Porque quando um crime acontece, você pode ter certeza, não foi apenas um ato de única e exclusiva responsabilidade do criminoso. Claro que ele tem a sua responsabilidade, é óbvio, mas houve também um conjunto de variáveis no ambiente que ensejaram essa oportunidade. E que se a gente, enquanto sociedade, aprender a lidar melhor com isso, a identificar melhor, a traçar regras mais efetivas, é claro que nós vamos diminuir a criminalidade brutalmente. E essa exposição também, essa dificuldade que existe hoje dos pais na educação, exatamente de
a criança até os 12, pré-adolescência, adolescência, hoje existe uma dificuldade muito grande em como educar os filhos. Muitas vezes os pais, e o que eu estou falando não é uma crítica, mas uma constatação, ela deixa a educação para o computador, não é? Ah, meu filho ele está no quarto fechado, ele está em segurança. Isso é muito sério, não é, doutor? É o que preocupa muito, porque hoje está sendo montado na casa das pessoas um verdadeiro bunker, né? Quarto, o pai de classe média, ele procura oferecer o que há de melhor. Ele põe o televisor, ele põe o computador, o salgadinho, ou não sei o quê. E cria-se lá, e até se o pai chega lá, o pai não fica à vontade, ele fica constrangido, parece que ele é persona não grata. Persona não grata, perfeito. Mas o pai tem a ilusão de que, puxa, o meu filho ele está aqui em casa. Só que hoje essa realidade, ela é muito entre aspas, porque na realidade virtual você pode estar cometendo crimes, inclusive. Não é? Então, eu acho que quando você tem um jovem de 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, você precisa fazer uma supervisão. É importante você fazer uma supervisão. Quais os ambientes virtuais que ele está frequentando? Porque ele pode estar sendo, inclusive, vítima de um assédio moral, de um assédio sexual. Muito bom. Doutor, vamos à participação? A Elza, da cidade de Diadema. Elza, um grande abraço, um grande beijo para você. Obrigado por você estar comigo todas as quintas-feiras no meu programa Cristiano para você. Ela pergunta, o psicopata já nasce com esse problema? É genético, né? Uma pergunta interessante, né? Sobre a genética, se isso é genético, né? Ou quando ele adquire, o senhor já falou a respeito da criança na infância, e ele se torna depois um psicopata de acordo com o que ele recebe valores dessa infância, doutor? É uma questão muito complexa, Elza. Você fez uma pergunta altamente inteligente, mas é uma questão muito complexa. A ciência ainda não tem resposta para tudo isso. Não se identificou um gene que passa criminalidade. Isso não foi identificado até aqui. O que a gente sabe, eu vou voltar a insistir, que certas alterações, seja alterações anatômicas mesmo do cérebro, sejam alterações de metabolismo dos chamados neurotransmissores, né? Certas alterações do funcionamento do cérebro somadas a um ambiente que também não trabalhe positivamente com essa criança, a sua autoestima, o seu alto valor, regras morais, passe valores, a soma desses dois ingredientes, você tem aqui montado um ambiente propício para a psicopatia. É provável que com o avanço das pesquisas, com o avanço da neuropsicologia, etc., a gente cada vez mais, e das pesquisas também ambientais, a gente vai compreendendo melhor esses meandros. Por ora, pensa assim, em fatores físicos, biológicos, que são constitucionais, pode ser um traumatismo na hora do parto, que a criança tem, uma anóxia, pode ser uma má formação desse embrião, pode ser uma queda que a criança teve, um acidente, bateu a cabeça, não é? Soma isso ao ambiente, e aí você pensa na origem, na etiologia da psicopatia. Muito bom. Doutor, a violência ela é um fenômeno mundial. Hoje é uma realidade. Em Roma Antiga tínhamos os coliseus romanos. A violência, o ser humano ia lá e assistia aquela violência. Hoje nós temos o UFC, com regras, mas não deixa de ser um esporte violento que sangra, machuca. Tivemos agora, ficou tetraplégico, um atleta nessa linha. O ser humano, ele tem uma identificação natural pela violência. Por que eu pergunto isso? Hoje nós estamos vendo, coisa de 30 dias atrás, as torcidas de futebol se degradando, se matando, se identificando com essa violência. Dentro desse contexto, existem traços de psicopatia na conduta dessas pessoas? Então, você focaliza de forma esplêndida esse tema. Na verdade, a agressividade,
ela surge como uma defesa na evolução do homem, né? Então, quando eu me sinto ameaçado, eu tenho uma mudança biológica, é ativado dentro de mim uma série de alterações. Por exemplo, o nosso cérebro dá uma ordem aqui para uma glândula que atrás chamada suprarrenal, que ela vai fazer uma série de alterações lá e vai surgir a adrenalina, né? Que é um poderoso estimulante para te defender numa emergência, que vai te levar a você se posicionar, lutar, brigar ou fugir da situação, vai te energizar para isso. Você vai liberar glicose, enfim, vai haver a liberação de uma série de substâncias para te preparar para você se defender numa emergência. Então, o ser humano, ele tem essa agressividade como até uma medida positiva para a preservação de si e da espécie. Nós vivemos num ambiente muito violento, nós passamos por estresse, por situações muito desagradáveis, às vezes no ambiente profissional, familiar, injustiças, problemas. Nós vamos condensando essa adrenalina, condensando o nosso estresse. E às vezes a gente usa alguns espetáculos de catarse coletiva, não é, que você bem focou, isso desde a Grécia Antiga, da Roma Antiga, da pré-história, né? Nós podemos ir mais, para jogar, para expulsar aquela adrenalina. Tanto que existem pessoas que estão dependentes de adrenalina, né? Fazem esportes radicais todo fim de semana e não pode ficar sem. Um bom exemplo. Então o que a pessoa faz? Ela desloca aquela agressividade que ela tem lá com o patrão, na família, etc., numa luta dessa, num outro espetáculo tal, de torcida de futebol, etc., e visualiza naquele outro, que não sou eu, como se fosse um inimigo, e joga, etc. Só que isso passa a ser um círculo de retroalimentação. Mais violência, mais violência. E nós precisaríamos aprender a lidar com esse estresse de uma outra forma, através da meditação, através do relaxamento, através do esporte, outras maneiras de retirar essa adrenalina acumulada, aprendermos a ser mais assertivo quando nos achamos injustiçados, reivindicar os nossos direitos de forma digna. Então nós precisaremos educar as pessoas para lidarem com essa agressividade e não muito simplesmente muito interessante. Dar esses espetáculos de catarse que talvez remontam o primitivismo da humanidade, mas que nós precisamos, enquanto humanidade, evoluirmos e transformarmos a maneira de lidar com o estresse, com a adrenalina, com a agressividade. E estimula, né, uma abertura de uma janela, não é verdade? Sem dúvida. Numa janela, potencializa essa janela que se abre e aí você cai num buraco e você acaba cometendo determinados absurdos. Doutor, a pergunta que eu faço é talvez a derradeira. Como se identificar um psicopata, doutor? Então, algumas características